Primeira missão. Até aquele momento, Maximus conhecia a guerra apenas como um espectador nas comunidades onde cresceu. Havia testemunhado confrontos entre traficantes e a polícia, presenciado as sirenes ecoando pelas vielas e os rostos assustados dos moradores. Mas naquela noite a realidade mudou. A operação começou com a entrada do Bopê no complexo do Alemão. Informações indicavam que um dos comparsas do tráfico local havia sido neutralizado dentro de um terreno. Até então, a situação estava relativamente sob controle. Os traficantes não ostentavam armas nem desafiavam diretamente os policiais. Mas tudo mudou rapidamente. De repente, pontos estratégicos das ruas foram tomados por barricadas improvisadas com lixo em chamas. O que parecia ser um protesto de moradores, logo se revelou uma emboscada. Entre os manifestantes surgiram homens armados empunhando pistolas Glock. As rajadas ecoaram pelo beco estreito, atingindo as posições dos policiais destacados. Maximus sentiu o coração acelerar, mas manteve a calma. Era a primeira vez que vivia algo tão intenso. O treinamento falava mais alto. Junto com sua guarnição, começou a desobstruir as barricadas e a revidar o ataque, sempre atento ao movimento ao redor. A fumaça das barricadas misturava-se ao cheiro de pólvora, e os gritos se misturavam ao som seco dos disparos. Até aquele momento, nenhum policial havia sido ferido gravemente. O projeto de pacificação, com a Unidade de Polícia Pacificadora, UPP, estava em vigor. A UPP trazia uma nova proposta: a presença de uma polícia cidadã, próxima dos moradores com treinamento específico para agir de forma ética e sem corrupção. Maximus sabia que a essência do projeto era nobre, mas os desafios eram imensos. A tensão daquela noite marcou profundamente o soldado. Ele entendeu que a pacificação não era apenas sobre presença policial, mas sobre transformar a realidade de um território marcado pela violência. E isso exigia coragem, disciplina e, acima de tudo, compromisso com a comunidade. Quando o confronto cessou, Maximus olhou ao redor. O cenário era de destruição, mas também de esperança. Cada passo dado naquele território significava um avanço, um esforço coletivo para devolver a paz aos moradores. Ele sabia que aquela batalha era apenas uma das muitas que viriam. Mas agora, mais do que nunca, senti-me preparado para enfrentar o que fosse necessário. O primeiro comandante da unidade de Maximus, Capitão Cláudio, era um líder com visão política apurada. Sabia que para o sucesso do projeto da UPP, era necessário equilibrar a autonomia dos policiais com o cuidado para não gerar conflitos que pudessem manchar a imagem da corporação. Sob seu comando, os policiais tinham liberdade para agir desde que respeitassem os limites da legalidade e preservassem o apoio da opinião pública. Cláudio era respeitado pela tropa. Muitos o consideravam um dos melhores comandantes, capaz de articular suporte político e institucional. No entanto, sua gestão não era isenta de falhas. Seu apoio jurídico, em algumas ocasiões, cometia equívocos que prejudicam injustamente policiais. Documentos que deveriam servir como defesa acabavam sendo mal utilizados, gerando complicações nas carreiras de agentes que não cometeram transgressões. Ainda assim, o balanço geral era positivo. Cláudio comandou a unidade em um momento de estabilidade política e suporte das instituições. Entretanto, o verdadeiro desafio da UPP ia além do controle policial. O projeto, por mais bem intencionado, carecia de um suporte contínuo de outras áreas sociais. Faltavam serviços públicos essenciais para que a pacificação fosse completa: saúde, educação, saneamento e oportunidades de emprego. Maximus sabia que essa lacuna era um ponto frágil, um pano para manga que complicou a sustentabilidade da paz nas comunidades. Conforme as tensões políticas e econômicas cresciam, o impacto era sentido nas ruas. Mudanças no cenário geopolítico e econômico influenciavam diretamente o comportamento das comunidades e das lideranças locais. Vereadores, advogados e representantes de entidades sociais muitas vezes fomentam bolhas de crise que explodiram na linha de frente, onde os policiais estavam. O crescimento das milícias no Rio era outro fator desestabilizador. A expansão desse poder paralelo empurrava chefes do tráfico para novas áreas, forçando-os a migrar e aumentar o poder bélico nas regiões onde se instalavam. Complexos como o do Alemão se tornaram verdadeiros campos de batalha,
onde os confrontos eram cada vez mais intensos e frequentes. Maximus e sua guarnição se viam no meio desse furacão. A cada operação enfrentavam inimigos mais armados e preparados, desafiando não apenas a força física, mas também a resiliência emocional.